Olá, pessoal, beleza? Bom, nessa aula eu vou explicar para vocês sobre o par de nervo craniano número 13, também conhecido como nervo zero, nervo nulo ou nervo terminal, né, que é o seu nome mais popular. Bom, agora eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a origem desse nervo, né, toda a história por trás disso, até porque vocês não costumam estudar isso nos livros de neuroanatomia, tá? E a explicação do nome. Bom, a primeira vez que a gente viu sobre esse par de nervo terminal foi em tubarões, tá? Então, ali no final do século XIX, 1890 e alguma coisa, a gente viu eles em tubarões. Parte disso começou a ser estudada em peixes e achou também. E aí, lá no início do século XX, por volta de 1913, 1914, a gente encontrou nos seres humanos, tá? Mas, como a gente viu primeiro em tubarões, acabou pegando o nome, né? E por que o nome ficou nervo terminal? Porque lá nos tubarões, esse nervo ele entra no nosso cérebro na altura da lâmina terminal, tá? Então, por isso que acabou ficando o nome como nervo terminal, beleza? Agora eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a anatomia desse cara, tá? Como vocês podem ver aqui nessa imagem, a gente tem aqui o nosso giro reto, tá bom? A gente tem aqui o nosso trato olfatório com o bulbo olfatório, tá? E do lado dele a gente vai encontrar quem? O nervo terminal, tá? O nervo terminal é um nervo onde as fibras são amielínicas, tá? Então não vai ter banho de mielina formada por oligodendrócito ou célula de Schwann, tá? E a origem dessas fibras vão ser ali nessa porção mais rostral do nosso cérebro, tá? Especialmente ali na altura do giro reto, ok? Com essas fibras entrando, nessa imagem que a gente consegue ver melhor, né, com essas fibras entrando, né, nessa estrutura do cérebro e participando ativamente em quem? No nosso sistema límbico, ok? Então, fazendo aqui o caminho, ela sai ali do nosso cérebro, né, passa pela lâmina cribriforme e chega ali no septo nasal, tá? Especialmente ali na parte medial desse septo nasal, tá? Então perceba que é uma estrutura muito próxima, né? Muito misturada, até causa uma certa confusão com quem? Com o nosso nervo olfatório, ok? Inclusive, daí que surge, né, essa questão de por que ele não está nos livros de neuroanatomia, por que ele não é muito estudado. Porque a gente não consegue ver bem esse cara. Né? Para você conseguir segregar bem, você tem que usar microscópio, tem que fazer todo um estudo. Né? Em humanos, humanos adultos, perdão, ele é pouco desenvolvido. Tá? Ele é muito mais desenvolvido em feto. Então, daí até um ponto que ele poderia ser só uma estrutura vestigial. Tá? Mas existem possíveis 3 funções desse nervo. E agora eu vou enumerar essas possíveis 3 funções desse nervo. A primeira função desse cara, né, a primeira possível função desse cara, seria a produção de um hormônio chamado LHRH. Tá? Então, foi visto que nos corpos celulares desse cara a gente tinha esse neuropeptídeo, né, esse hormônio, e aí, né, uma possível produção seria a liberação desse LH-RH aqui, né, na altura aqui do nosso plexo olfatório. E qual que é a função desse cara, né, desse hormônio, desse LH-RH? Bom, a função dele seria um controle da minha olfação. Como assim? Você libera o LH-RH aqui, e aí como você está próximo do nosso nervo olfatório, ele vai se ligar, né, a esse nervo olfatório e vai fazer uma regulação. Ele vai falar para o nervo se ele vai sentir mais ou menos, né, a olfação. Ou se ele vai selecionar alguns odores específicos, por exemplo. Tá bom? Outra possível função desse nosso nervo terminal seria uma função eferente. Né? Então, ele é um nervo misto, tanto aferente como eferente. Tá? E aí, no caso, essa função eferente seria uma função autonômica, tá? E essa função estaria relacionada com quem? Com os vasos aqui dessa região, então vasos sanguíneos e algumas glândulas aqui dessa região, onde esse meu nervo olfatório, né, iria controlar por meio de sinais simpáticos ou parasimpáticos essa função aqui de dilatação ou contração ou liberação de glândulas, né, nessa região aqui, tá bom? Então, essa seria uma possível segunda função. E uma possível terceira função, e aí eu particularmente acho mais interessante, seria a percepção de quê? De feromônios, tá? Então, você vai ter ali a entrada dos feromônios, e quem que vai perceber esses feromônios? Seria o nosso
nervo terminal, tá? E aí, pegando aqui a produção do LHRH e essa percepção de feromônios, a gente vê que existe um papel bem interessante, né? Principalmente ali a nível de sistema límbico, né? Com as emoções. Então, qual é o impacto desse nervo terminal no controle das emoções do ser humano? Melhor, qual é o impacto de uma possível lesão nesse nervo terminal, né, no controle das emoções, né? Por exemplo, seres humanos adultos podem ter desenvolvido melhor isso aqui, né? Mais vestigial, né? Mas acabou ficando mais. É tipo aquela história do siso, né? Algumas pessoas têm siso, algumas já não têm. Então, qual que é o impacto disso, né, pro emocional das pessoas? Não sei, entendeu? Então, deixa uma brecha aqui para estudos que é bem interessante, tá bom? Então, é isso sobre essa curiosidade do nosso nervo terminal. Uma aulinha curtinha, rápida, né? Só para passar esse nervo craniano a mais, que a gente acaba não estudando, tá bom? Então, vejo vocês nas próximas aulas. Até mais, galera. Valeu!